Fala galera, Paulo da My Bonsai, tudo bem? Hoje tirei a barba, tô sem barba, então tô sem aquele cavanhaque, vamos lá. A gente já falou, né, no primeiro vídeo, dos detalhes de como iniciar vídeos do YouTube, das coisas que a gente não deveria fazer para iniciar bonsai. No segundo vídeo eu falei sobre a minha história, contei para vocês o que aconteceu mais ou menos nesse período de tempo, né? E no terceiro vídeo eu falei sobre o pulo do gato, que voltava a falar sobre os estilos, sobre as bases, sobre isso, sobre aquilo. Então essa parte eu acho que já está bem definida. O que nós podemos falar agora nesse quarto vídeo? Nós já escolhemos a nossa planta, nós já temos ela, já sabemos qual é o estilo que ela vai ter para nós. E nós já sabemos o nosso norte, então nós já temos o caminho, né, feito. Então agora a gente vai começar a trabalhar essa planta. Cabe lembrar o seguinte, nesse detalhe, eu vejo muita gente falar que, não é falar, eu vejo muita gente dando a entender e às vezes dando opiniões sobre que você posta uma planta e o pessoal bota na bacia para engrossar, para ficar grande, para isso, para aquilo, para... Cara, de boa, bonsai não precisa ser grosso e não precisa ser grande. A gente pode fazer bonsais pequenininhos, né? Bonsais até 2 centímetros, 2,5 centímetros, que a gente classifica como chito. Então não precisa ser grande. Eu vou mostrar 2 exemplos para vocês aqui de bonsais pequenos. Visto esses dois bonsais, uma ceriça e um outro é uma árvore da ressurreição, que na verdade o pessoal do Japão chama de pinheiro da pedra, mas na verdade é uma samambaia. Essa segunda planta é uma samambaia, mas ela acaba dando um tronquinho, é uma brincadeira bem legal de trabalhar. Não dá para dizer que é um bonsai, certo? Mas ele representa muito bem uma coisa pequena, fica legal. A primeira planta ali, a ceriça, realmente é um bonsai, está sendo feito um bonsai. Então vocês viram que não precisa ser uma coisa grande. Mas é uma verdade que se você botar a planta num ambiente maior, num recipiente maior, ela vai ter mais espaço para crescimento, ela vai ter mais alimento, quer dizer, ela vai crescer mais, ela vai se desenvolver mais e ela vai engrossar mais. Agora, ela não vai engrossar da forma que o pessoal fala, certo? Não vai ser aquilo assim que do dia para a noite, hoje tu vai botar uma planta lá da grossura de um dedo, amanhã tu vai ter, daqui a um ano tu vai ter uma planta da grossura de um punho. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Salvo algumas espécies, assim. Uma coisa que eu vejo funcionar bem com esse sistema de mamadeira, por exemplo, é o pinheiro negro. Esse realmente eu vejo funcionar legal. Agora, também é um modismo, né? Vocês viram que há não muito, 3 anos atrás, se falava muito em mamadeira, mamadeira. Eles queriam botar até o bonsaísta na mamadeira, para ver se o bonsaísta crescia, né? Para isso que ele ficava maior, né? Ou melhor, não sei, mas assim, era uma febre de se botar na mamadeira. Como teve aí há um tempo atrás a febre de criar as plantas, de cultivar as plantas só no caco. Então, assim, de vez em quando aparecem esses modismos que se tornam verdades, mas com o tempo a gente vê que vai caindo. E a gente volta, né, por incrível que pareça, volta para o nosso substrato normal. Mas isso não quer dizer que se você botar, repito, num ambiente maior, ela vai crescer mais. Segundo estudos da Embrapa, uma planta cresce 78% mais se plantada no chão do que em vaso, independente do tamanho desse vaso. Você pode plantar uma plantinha pequena numa caixa d'água e plantar no chão. No chão ela vai crescer 78% a mais do que aquela que está dentro de um recipiente, mesmo que extremamente grande.
Então eu acho legal nesse assim, eu acho não, eu tiro essa parte do acho que isso aí eu digo que é legal. Você quer uma planta grande, quer uma planta grossa? Escolha uma planta grossa. Eu tenho um exemplo clássico aqui, algumas pessoas já viram, posso até postar fotos. Vou postar uma foto dela. Então vocês viram essa jabuticabeira. Essa jabuticabeira foi uma planta que eu comprei quando eu comecei no bonsai pensando em fazer bonsai. Então eu era bem iniciante. E essa planta nunca foi colocada dentro de na terra, ela sempre esteve no vaso. E essa planta tem, brincando, uns 30 anos, certo? E logo em seguida eu mostrei uma outra planta, uma outra jabuticabeira, que eu plantei quando a minha filha nasceu. Ela comemora o nascimento da minha filha. Então minha filha está com 28, 29 anos, ela está 29 anos no chão, certo? 29 anos no chão. E ela era uma planta de uns 5 centímetros de largura. Hoje ela está ali uns 15 no máximo. Então ela demorou 28 anos para engrossar esse tanto. Ah, Paulo, mas não está do lado, faltou adubar, faltou isso. Ela que está do lado da composteira. Então ela não tem como receber mais adubo no mundo. E bem à frente dela tem uma passagem de esgoto que ela pode levar a raiz ali e pegar ainda um adubozinho do esgoto que passa ali. Então, assim, essa alegação de que não tem comida é uma inverdade. É que a planta é realmente demorada. Há uns anos atrás eu vendi uma jabuticabeira que eu tinha e eu queria comprar uma outra jabuticabeira para mim. Eu levei 3 anos para escolher uma jabuticabeira, porque eu queria uma jabuticabeira com bitola grande, com uma ramificação legal. Eu queria uma planta grande. Então, levei 3 anos para conseguir aí, daí consegui 2 plantas, inclusive fiz vídeo das podas dela, tem 2 vídeos de acompanhamento das quatro vídeos no total, 2 de cada né, cada uma. Então, assim, isso é só para reforçar para vocês esse fato. Se você quer uma planta grande ou planta robusta, busque uma planta robusta. Você vai ganhar tempo, vai economizar dinheiro, vai fazer um monte de coisa. Então, voltando àquela planta, aquela jabuticabeira que eu mostrei para vocês, é uma sabará. E ela começou a dar frutos o ano passado. Nós sabemos que a sabará, em média, aí, o comentário do pessoal, né, que é em média de 20, 25 anos para ela começar a dar fruta. Ela era uma mudinha dessas de bonsai de mercado, uma coisa naquele estilo. Então, quer dizer, eu fiquei 25 anos para sair de uma planta de um dedo para ter uma planta de um dedo e meio plantada no vaso. Não deu lucro, certo? E, sinceramente, a base dela é uma merda. É uma merda, é ruim. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A base dela é uma merda. Então, eu só perdi tempo. Aquilo ali só me fez perder tempo. Eu já tentei dar para o Rafael Gaúcho, o nosso amigo aqui, o Rafael. Uma vez eu quis dar para ele. E ela tava com jabuticaba. Ele olhou, cara, não quero. Eu vou pegar depois, eu vou estudar para ver. Nem ele quis. Eu sei que outro dia a gente chegou, vamos podar essa porcaria? A gente pegou, meteu a faca e deu uma poda baixa para ver se dá para fazer alguma coisa. Então vocês notem que é realmente uma perda de tempo você trabalhar com uma coisinha daquela pequenininha, tá? É loucura. Não estou, principalmente, né, por causa da espécie, que cresce pouco. A desgraçada da jabuticaba, ela cresce muito galho, ela engrossa muito rápido o galho, mas tronco ela não engrossa. Ela não engrossa tronco, mas os galhos engrossam aquela porcaria. Não entendo. Mas assim, isso é só para dizer para vocês, querem uma planta grande, grossa, escolham uma planta grande e grossa. Certo? Então, fazer pequenininha, uma planta pequena de base, legal, é bacana também. Certo? Então tá, compramos a nossa planta,
planta tem uma base, temos um estilo, já está tudo definido, já sabemos o que nós estamos fazendo, qual é o nosso norte. Nós vamos chegar em casa, pegar essa planta, a gente tem duas opções. Eu vou falar que eu prefiro, que eu acho mais legal. Opção número 1, fazer a poda, certo? Vamos olhar para ela, pensar no projeto que ela vai ficar e fazer a poda. Qual é a época de poda? Início da primavera. Para as perenes, início da primavera. Se for caducas, você pode fazer no inverno, certo? Porque as plantas estão em dormência. Então você vai, paciência, regra do bonsai, paciência, certo? Então você vai levar a planta para casa, vai botar em cima da tua bancada, vai olhar, bater uma foto, de repente fazer um desenho, pensar no projeto e fazer as podas necessárias. E deixa ela no torrão. Eu deixo no torrão. Às vezes eu deixo 2 anos, 3 anos no torrão para depois transferir ela para um vaso de treinamento com substrato adequado. Se a base for boa, se a base sua for boa, você fez essa poda, deixa ela brotar, já faz a escolha de galhos, e já direciona, sai fora daquele esquema, poda e deixa crescer livre. Quando a gente está falando de uma planta de 30 centímetros, nós estamos imaginando que ela tem um tronco de 60, 70, 80 centímetros, certo? Então, um erro que a gente comete muito é isso. Nós olhamos a miniatura e não imaginamos aquilo de uma forma gigante, que é o que a gente está representando. Então, nós estamos representando uma planta grande. Então, aquele galinho que tem a grossura de um dedo, ele, na verdade, ele tem esses 50 centímetros, 40 centímetros. E por que eu estou falando isso? Por causa do crescer livre. Quando a gente fala em crescer livre, né, fiz a poda, deixei a brotação, fiz a escolha de galho e deixo crescer livre. Que é o pessoal comenta, deixa crescer livre. Deixa crescer livre é uma porra. Não deixa crescer livre. Você direciona os galhos para onde você quer, para onde eles vão ficar no futuro, e daí você deixa eles crescerem livres. Então, assim, é um livre, mas condicionado. Você está fazendo o tutoramento desses galhos. Porque se você deixar pura e simplesmente livre, o que vai acontecer? O galho vai crescer para cima. E por que ele vai crescer para cima? Porque o galho é da grossura de um dedo. Então a ação da gravidade não vai fazer efeito nesse galho. Ele vai crescer para cima. Só que, quando nós estamos falando em bonsai, nós estamos imaginando um galho gigante, grosso. Então a ação da gravidade vai fazer efeito nesse galho. Por isso que a gente arama. Então nós vamos aramar para representar o peso do tempo nesse galho. Por quê? Porque ele é um galho desse tamanho e não um galho da grossura de um dedo. Então, se tu deixa ela crescer livre, sem fazer um tutoramento dela, né? Sem fazer uma condução dela, ele vai crescer para cima, vai engrossar e você não vai conseguir mais dar aquele efeito de curvatura nele. E quando você consegue dar esse efeito, você faz o efeito arco. Que é assim, a planta cresceu e do dia para a noite ela baixou. Ela caiu. Isso não acontece na natureza. Primeiro ano ela está aqui, ela vai crescendo, ela vai baixando, vai engrossando, vai baixando, até que ela chega num ponto que ela se mantém. Algumas até descem mais ainda, não ficam só na horizontal. A gente tem vários exemplos de plantas gigantes. A figueira da Praça 15 aqui, ela tem que ser escorada porque os galhos caem, de tão pesados que são. Então a gente deve ter isso em mente. Nós estamos vendo uma coisa micro, mas nós temos que pensar ela no macro. A gente tem que olhar para os nossos bonsais, apesar de eles serem pequenos, como plantas gigantes. Nós temos que ter em mente que a ação da natureza faz algumas coisas, que a natureza está
interferindo no processo de crescimento. Então, se a gente deixar o galho crescer, o que vai sobrar para nós? Crescer reto, porque não tem o efeito da gravidade. Podar ele, a gente tem um galho reto, a gente vai ter que sair com as brotações nesse sentido. Ou então vai ter que fazer o efeito arco. Esse toquinho aqui não dá. O efeito arco, para poder mostrar na sua planta. Quando você vê uma planta com esse efeito arco, logo você pensa, isso foi feito do dia para a noite. Então o certo é isso aqui caindo com o tempo. Então você direciona o galho fino, deixa ele crescer livre, mas na posição que ele vai estar. Feito isso, vai eliminando as tuas mudinhas, vai eliminando os brotinhos que não são do projeto. Deixa esses galhos engrossarem até um padrão que tu queiras, certo? Lembrando aquele detalhe, né? Primeiro galho mais grosso que o segundo, que é mais grosso que o terceiro, que é mais grosso que o quarto, que é mais grosso que o quinto, e assim sucessivamente. Mas por que isso, Paulo? Por que eu tenho que ter essa história dos galhos mais grossos? A gente pode comparar com a família, né? Uma família de 2, 3 filhos. Você casa, tem um filho, 5 anos depois você tem outro filho, mais 5 você tem um outro filho. Seria muito estranho que o último filho fosse maior que o primeiro filho. Então, assim, o primeiro, normalmente, é o normal, né? O primeiro é maior do que o segundo, do que o terceiro. Por quê? Porque eles nasceram em épocas diferentes. Então, vocês imaginem, o primeiro filho nasceu aqui, ele vai crescendo. 5 anos depois nasce o segundo. Aí o segundo é maior do que o primeiro? Não dá certo. Aí o terceiro vem que é maior do que o segundo? Porra, alguma coisa está errada. Essa coca não é Fanta, cara. Tem coisa errada aí. Então tem que ter essa história. Quer dizer, é a história natural do crescimento da planta. O primeiro galho é mais velho, mais grosso. O segundo galho é mais novo, um pouquinho mais grosso. E assim sucessivamente. Então você vai deixando isso. Quando você vai vendo esses diâmetros já se empatando, você começa a fazer as podas. Para quê? Para ramificar. Porque o legal do bonsai não é ter, e é um erro que o pessoal comete muito, tem aquele galho comprido e a ramificação aqui na ponta. Mas esse meio aqui é pelado, não de folhas, de galhos. Então o que você vai fazer? Você tem o tronco, saiu o galho, você poda ele, ramifica. Ramifica em 2. Poda, ramifica em 4. Poda, ramifica em 8. Poda, ramifica em 16. E assim você vai fazendo. No final, quando você está terminando a planta, você tem um número enorme de galhos. E quando você olha por baixo a planta, aquilo está tudo desenhadinho, tudo espalhadinho. Não é aquela coisa comprida com uma massinha verde na frente. Certo? E assim a gente vai tocando esses processos de ramificação, de poda e formação da base. No ano seguinte, você faz a troca de substrato. Daí você vai lá, eu gosto de fazer assim, tiro daquele vaso de produtor. Se o substrato, por exemplo, é muito duro, eu vou no vaso, corto 1/3 da parte inferior do vaso e corto as laterais, dependendo do tamanho, 2, 3 dedos, 4 dedos até, e deixo o torrão original. Eu deixo o torrão original. Recoloco, às vezes no mesmo vaso ou num outro vaso, já mais baixo, que caiba aqueles 2/3 que sobrou, coloco o substrato de bonsai em volta. O que acontece? As raízes vão começar a entrar nesse substrato novo, que já é o substrato de bonsai, que é um substrato mais aerado, mais drenante, que vai proporcionar um número mais elevado de raízes capilares, e ele vai começar a se distribuir nesse sentido. Porque quando a gente for colocar no vaso de bonsai, o nosso vaso de bonsai é baixinho e larguinho. Então a gente já começa a preparar essa base. Feito isso, espero ela voltar, né, ela ver se ela não sente o processo, podo novamente. Certo?
podo ela novamente. Quando eu podo novamente, vem a nova brotação, eu continuo trabalhando a ramificação, a aramação, aquele papo todo, continuo fazendo isso. Vem o outro ano. Como eu deixei 2/3, aí eu fico naquela dúvida. Isso aí é uma dúvida que eu sempre fico. Tiro tudo ou corto de novo. Dependendo da altura que está saindo, aquelas raízes que foram para a lateral, dependendo daquele, se eu tiver um número legal de raízes mais na parte superior, raízes capilares na parte superior, eu dou um corte praticamente na altura final da planta, certo? Metade daquilo do torrão que sobra, daqueles 2/3 que sobraram, eu corto ao meio e replanto de novo, tiro aquele substrato que estava ali, coloco ele com o torrão pela metade, coloco no vaso de novo, boto o substrato e toco ficha. Continuo trabalhando a parte superior, no outro ano, quer dizer, no terceiro ano de trabalho, eu vou lá e tiro tudo. Aí eu faço a escolha de raízes. Escolho as raízes que vão ficar, tiro as raízes mais grossas, deixo só as capilares, coloco um substrato legal e deixo a planta parada. Deixo ela voltar à normalidade. Um mês e meio depois, porque eu faço isso sempre no início da primavera. A gente está falando de plantas perenes, não as caducas, certo? Perenes. Mas no meio da primavera, que ela se estabilizou, final da primavera, eu vou lá, faço as podas de novo, arrumo a aramação, faço tudo. Moral da história, em 3 anos eu tenho uma planta praticamente pronta para daí ser colocada no vaso. Vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre adubos. Quero dar um papo sobre adubos com vocês. E a gente vai continuar a ver se fala sobre esse processo de colocação nos vasos. A gente vai falar de adubo, substrato e colocação nos vasos. Eu acho que eu não falei de substrato no outro vídeo, acredito que não. Mas deixa estar. Se eu falei, eu me repito e não tem problema nenhum. Galera, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.